Será que existe um piso para o universo? Um ponto onde o frio é tão, mas tão intenso que simplesmente nada mais pode se mover? Hoje, a gente vai conhecer o homem que não só respondeu essa pergunta, como também deu o próprio nome para a medida desse frio absoluto: Lord Kelvin. Pode parecer só um detalhezinho de gramática, né? Mas a ausência da palavra grau ao lado de Kelvin não é um erro, não. Na verdade, é a chave para a gente entender uma das ideias mais gigantescas de toda a física. É que essa palavrinha separa o que nós humanos inventamos para medir as coisas do que são as regras fundamentais do próprio universo. E olha, essa diferença é tudo. Então, vamos começar por aí. Entender por que Kelvin não é um grau é o primeiro passo para começar a enxergar o universo do jeito que os físicos veem. Olha só, as escalas que a gente usa no dia a dia, tipo Celsius e Fahrenheit, são convenções. São um combinado nosso. A gente pegou a água e decidiu. Aqui ela congela, aqui ela ferve. É como medir uma distância em passos. Funciona, claro, mas o passo de cada pessoa é diferente. O Kelvin queria o equivalente ao metro, uma medida que não dependesse de uma substância específica, mas sim de uma lei universal da física. E essa busca por algo absoluto levou ele para uma pergunta radical. Será que existe um limite para o frio? Um ponto final? Um verdadeiro chão de fábrica da temperatura no universo? E para encontrar esse limite, ele não precisou de um supercongelador, não, só de lógica. Pensa só no que ele imaginou. Se a gente pegar um gás e for esfriando, o volume dele diminui de forma constante, numa linha reta. Então, ele só esticou essa linha no papel e se perguntou onde será que ela cruzaria o ponto de volume zero. E quando ele levou essa linha até o fim, o cálculo revelou um número mágico e até meio assustador: menos 273,15 graus Celsius. Isso não era apenas um frio extremo, era o fim da linha, o ponto teórico onde todo o movimento, simplesmente, pá. E é aí que está o pulo do gato. Kelvin não inventou uma escala, ele descobriu um limite da própria natureza. O zero da escala dele, o zero Kelvin, é o ponto de partida de toda a energia térmica. É tão fundamental que virou a terceira lei da termodinâmica, que, em resumo, diz que a gente pode chegar muito, muito perto desse zero, mas alcançá-lo de fato, impossível. Mas o Kelvin não era um cara de se contentar só com a teoria. A partir dessa descoberta fundamental, a história dele vira uma verdadeira aventura de engenharia e negócios que literalmente conectou o mundo. A grande virada na vida do Kelvin aconteceu em 1847, num encontro que mudou tudo. James Joule o convenceu de uma ideia revolucionária para a época. Calor não era um fluido invisível, era energia. Energia em movimento. E essa simples mudança de perspectiva foi a faísca que incendiou o resto da carreira dele. E a velocidade com que ele transformou teoria em prática é impressionante. Pensa bem, em 1848, só um ano depois de conhecer o Joule, ele propôs a escala absoluta. E menos de 10 anos depois, ele já não estava mais no laboratório, estava no comando de um dos maiores projetos de engenharia da história, o primeiro cabo telegráfico transatlântico. Isso mostra bem a essência do Kelvin. A física dele não ficava no papel. Ele a usou para resolver um problemão do telégrafo com cobre puro e um aparelho que ele mesmo inventou. Ele acumulou 70 patentes, ficou rico a ponto de ter o próprio iate e se tornou o primeiro cientista britânico a virar nobre, sendo enterrado ao lado de ninguém menos que Isaac Newton. Mas a parte mais humana e talvez a mais surpreendente da história do Kelvin vem no final da vida dele, com a própria avaliação que ele fez de tudo que havia conquistado. Em 1896, no auge da fama, Kelvin celebrou 50 anos como professor. No discurso, ele olhou para trás, para toda a sua carreira, e a resumiu em uma única palavra: fracasso. É isso mesmo que ele disse, fracasso. Vamos só relembrar o currículo desse fracassado. O homem que estabeleceu a escala de temperatura absoluta, que conectou continentes com um cabo, que publicou mais de 600 artigos e registrou 70 invenções. Esse homem se via como um fracasso. Mas por quê? Porque para o Kelvin, o sucesso não era medido por prêmios ou patentes. Ele sentia que tinha fracassado porque as perguntas mais profundas, a natureza fundamental da energia e da matéria, ainda escapavam dele. Para ele, a ciência não era sobre ter respostas, mas sobre a busca incansável por ela. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história do Kelvin nos força a questionar nossas definições de sucesso. O mais irônico é que o piso do universo dele abriu portas para tecnologias que ele jamais sonhou,
como supercondutores e computadores quânticos. Talvez o verdadeiro legado de um cientista não esteja nas respostas que encontra, mas na profundidade das perguntas que ele inspira as próximas gerações a fazer.